mas tem muita consciência. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de março de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2232. Tem 5 páginas, 45 elogios e 17 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 12 máximos. O tema é exumação historiográfica. A especialidade é pesquisologia. Quem estudou o verbete se dedicou muito é a nossa professora, que está aí firme para atender qualquer das arremetidas intelectuais de vocês. Você viu bem o que eu falei? Definição. A exumação historiográfica é a técnica aplicada pelo pesquisador ou pesquisadora de levantar, desterrar e descobrir ocorrências passadas relativas a fatos históricos ou de personalidades, por meio do estudo, manuscritos, documentos e objetos de toda a natureza, com o objetivo de trazer à luz o esquecido, sepultado, apagado das memórias coletivas. As teorias anacrônicas da história, os detalhes originais detectados de imediato no objeto, a exumação do mais escondido, os tabus culturais acerca da exumação de corpos, as associações dos potenciais disponíveis aplicadas ao objeto sob análise, as visitas planejadas e com foco na pesquisa, e por aí vai, tem mais de 20 linhas a fatologia. As intuições valiosas, a decodificação das energias gravitantes, o encapsulamento parasanitário, a recuperação de cons. Na argumentologia tem a taxologia com 25 tipos de exumações historiográficas a serem realizadas pelos pesquisadores automotivados. E tem o top também da casuística com 4 exemplos de exumações historiográficas. Na remissiologia dos 15 verbetes nós destacamos aprofundamento da pesquisa, curiosidade pesquisística, mega conhecimento histórico, para captação retrocognitiva e taxologia das análises. Frase enfática. A exumação historiográfica permite ao pesquisador levantar assuntos esquecidos, sepultados e ou apagados, reescrevendo a história e deixando legado mnemônico interassistencial. Você convive bem com os memoricídios e lacunas da história, ou estuda e aplica a técnica da exumação historiográfica para recompor peças perdidas? Na bibliografia específica tem 5 fontes. A webgrafia tem 1 fonte. Agora, aqui na Mega Análise, junto com o João Paulo, nós temos 20 itens. Memória, resgate, achados, fatos, parafatos, levantamento, desterramento, descoberta, recuperação, revelações, retrocognições, pesquisologia, passadologia, biografologia, historiologia, parahistoriografia, curiosidade, realidade, exaustividade e sincronicidade. Agora, aí o verbete do dicionário, hoje nós temos intelectologia. Eu chamo a atenção aqui para ver o trabalho criativo e o trabalho administrativo. Isso é uma coisa muito séria. São as 2 coisas que a gente tem que casar para sair bem nos processos de pesquisa. Agora, questionologia aqui. Quando o senhor diz que o aborto significa que a mulher é desorganizada e que se o ato acontece com a própria pessoa, significa que o ponto necessário a ser reciclado é a auto-organização, inclusive a organização sexual, etc. Escuta, eu estou aqui com um livro que fala justamente isso. Tem aqui o psicólogo social, Roy Baumeister, que diz o seguinte: ele acredita, e também o Martin Seligman, que é um grandão, ele assina embaixo, mas ele acredita que a autodisciplina seja a rainha de todas as virtudes,
a força que possibilita todas as outras. Eu falo isso faz só 60 anos. Pois é, agora faz só 60 anos que eu falo isso. Outra dúvida é referente à questão da interprisão, a consciência que foi cerceada para ressomar em função da opção de uma consciência mulher. Quais seriam as amarras entre essas consciências? Como proceder para otimizar essa reconciliação, se for o caso? Olha, o processo, em primeiro lugar, é ponderar as coisas com as pessoas e dar o exemplo também em cima do lance. Isso é a melhor coisa que tem para esclarecer. É a tarefa do esclarecimento. Agora, com referência ao processo da auto-organização, autodisciplina, eu quero dizer para vocês que é o seguinte, as pessoas ficam, às vezes, tão chateadas com a minha organização de detalhes, o meu detalhismo, que elas, então, não tem jeito, então elas me xingam. E quando elas ficam de costa para mim, elas falam para os outros que eu tenho toque. Por isso que eu sou assim. Aqui aconteceu, já tem gente que está aqui conosco que já falou isso. Eu sei através das outras pessoas. Isso devido o quê? A minha organização. Incomoda muito, porque... Agora, ó, eles mostram aí na psicologia positiva que os alunos todos que têm indisciplina vão para o espaço. As mulheres, por exemplo, tiram mais nota na escola, vocês sabem, até chegar na faculdade, são muito superiores aos alunos, porque elas são mais disciplinadas. Agora, o processo da gravidez, problema social, cuidar da casa, domesticidade, piora a mulher, então ela cai depois, quando ela sai da faculdade. Eles já provaram isso tudo pela psicologia positiva. Fizeram muitas pesquisas nisso. No ano passado, o senhor explicou que tem o aura aberta e relacionou esse assunto à questão de pessoa ter o abertismo consciencial, ser doadora e receptora de energia. Qual o motivo da pessoa ressomar com a aura aberta? Isso é comum nas pessoas? É a pessoa que é doadora, ela é aberta, ela tem acolhimento. O senhor explicou também que a pessoa nessa condição não tem bloqueios dos chakras, mas tenho realizado as movimentações diárias de energia e somente percebo os palmos e planto os chakras com muita dificuldade. Nesse caso, o fato de não sentir os outros chakras não poderia ser bloqueio? Sim, é bloqueio feito por você mesmo. Dá um jeito de superar isso aí. Falta o quê? Organização. Lendo a notícia intitulada Kofi Annan irrita a oposição síria ao pedir diálogo do jornal o Globo, me pergunta, em casos como esse, é utopia buscar resolver tais questões por meio do diálogo? Não, tem uma certa hora que não adianta falar com a pessoa, tem que prendê-la, é isso que a polícia faz. A guerra nada mais do que uma mega polícia, em certos casos. Então, sempre achei que o diálogo é a melhor opção, enquanto muitos pensam que nesse caso somente a guerra resolve, já que não se está lidando com já que está se lidando com ditadores. O processo, lembre-se disso. Tem que haver um enfrentamento, às vezes, é a única saída. É a polícia, devido à criminalidade. Aí já não tem mais política, existe a criminalidade. É um processo, então, muito diferente. Então, a guerra, aí, no caso, é a mega polícia. Em vez de guerra, coloca a polícia grande, a polícia internacional. Vocês vão entender o que é. Você vai entender o que é que eu estou dizendo. Nesse caso lá da Síria, é terrível. Agora, ó, tem que fazer o assado. Vocês já viram como é que o cara chama? O da Síria? Olha lá. Tem que assar o cara. É mal assado. Ele chama assar. Não assaram bem o sujeito. Agora, ó, para você. Efeitologia, página 11, segunda linha. Poderia comentar o efeito das extrapolações mentais somáticas? Então, este verbete eu escrevi muito pela minha experiência pesquisando o assunto do Lastanosa, né? Então, tudo que eu vou responder para vocês vai ter como base algumas coisas que aconteceram comigo durante essa pesquisa. Nesse caso da efeitologia, quando você começa a estudar muito sobre um mesmo assunto, seja histórico, seja mais técnico, que fosse, você começa a ter extrapolações mentassomáticas, você começa a ter mais associação de ideia, às vezes vem algum mensagem bem importante sobre o assunto. Então, eu chamei isso de extrapolação mental somática, por quê? Porque no meu normal, no meu dia a dia normal, estudando um assunto no qual eu não aprofundei muito, isso não acontece.
Binomiologia, página 11, segunda linha. Gostaria que abordasse o binômio sincronicidade e revelações. Então, quando eu comecei a estudar esse assunto do Lastanosa também, o que aconteceu comigo foi muita sincronicidade, né? Essas sincronicidades me levavam a descobrir coisas dentro da mesma pesquisa. Então, seria um pouco o que eu conversei, o que eu falei antes, né? Você aprofunda, você tipo submerge dentro daquele assunto e começa a ter muita informação extra que você não espera. Trinomiologia, página 12, por favor. Comente o trinômio atos, fatos, para fatos. Então, o atos, fatos e para fatos, ele está baseado no antigo verbete do professor Valdo, né, que não era mais a parafatologia, a fatologia era atos, fatos e para fatos, né? Então, isso é um trinômio. Você primeiro vai observar vai ter um ato, por exemplo, no caso de estudar, vai observar os fatos que aconteceram na história, nesse caso, e isso vai levar você a ter algum tipo de percepção mais multidimensional. Eu agora entrego, então, para você, por favor. Gostaria que você fale a respeito da parafatologia, página 11, o encapsulamento parasanitário. Você colocou aí na... Sim, então é muito importante quando você faz uma pesquisa, seja do tipo que seja, mas quando ela é histórica e que ela faz ela está muito dentro do passado, dentro da passodologia, você tem que ter um certo encapsulamento para você não se influir. Por exemplo, eu fui lá em Huesca, a cidade onde o Lastanosa viveu. Antes de que fosse reformado, porque depois tinha uma comemoração, eles fizeram a reforma de todas as coisas dele. Mas quando eu fui lá, no ano que eu fui, não tinham feito nada ainda. E o especialista no Lastanosa fez comigo uma visita turística muito boa e ele quis me mostrar onde o Lastanosa estava enterrado, no túmulo do Lastanosa. Então você entra, abre aquela porta antiga, né? Separa as telarañas, né? Baixa as escadas e lá tem a porta. E eu não sabia que energia se ia encontrar lá dentro. Então, eu antes de descer aquelas escadas, eu comecei a fazer certo trabalho energético para me proteger, né? Tá bom. A respeito disso, você coloca na tecnologia a técnica da opção inteligente. Sim, quando você está estudando história, dependendo do assunto que você está estudando, tem milhares de livros que falam sobre aquele assunto. Você vai ter que ter discernimento na hora de escolher aquele livro que vai realmente ser mais técnico, mais verídico, né? Não pode pegar todo o que tem. Você tem que fazer uma seleção, uma escolha inteligente de onde que você vai colocar o seu tempo, né? E o seu esforço intelectual em estudar aquele livro, né? Essa escolha, por exemplo, você coloca na efeitologia, a penúltima linha, o efeito das afinidades cognitivas nos momentos críticos de destino. Sim. Eu relacionava com a escolha, né? A escolha, inclusive, eu lembrava no meu caso, quando eu escrevi a escolha do rumo evolutivo, que foi o primeiro verbete que eu fiz. E tem a ver mas são coisas diferentes. Não, mas eu relacionava a respeito da escolha. Tá, aí cada um por isso eu queria que você explicite mais, a ver se tem relacionamento ou não. Não, eu acho que isso aí é uma coisa muito pessoal de cada um. Cada um passa por um momento crítico numa fase da sua vida ou de outra. Sim. E naquele momento crítico, se a pessoa estivesse lúcida e soubesse prestar atenção, podem acontecer essas afinidades cognitivas, né? Então, eu tenho os meus momentos de destino crucial no que eu consigo identificar essas afinidades cognitivas. Por exemplo, posso falar, por exemplo, quando você conhece a conscienciologia, é óbvio que você vai ter uma afinidade cognitiva com o assunto, não vai? Vai ter, porque você tem curso intermissivo, aquilo para você vai ser uma relembrança daquilo que você já sabe. Então,
Dependendo em que momento você esteja do seu destino, você pode reconhecer isso como sendo algo importante ou não. Mas você que coloca momentos críticos de destino, não especifica. Afinidade cognitiva você pode ter em um momento crítico ou não do seu destino. Mas eu destaquei esse destino crítico porque quando você está fazendo uma pesquisa que tem muito a ver com a sua proexis, se você deixar passar aquilo passou. Então, por exemplo, Nikeo, eu nunca escutei falar do Lastanosa. A primeira vez que eu escutei falar do Lastanosa foi porque o professor Valdo me falou alguma coisa dele. E eu estava em um momento crítico do meu destino. Eu estava, mas eu naquele momento não identifiquei. Eu estava porque acabava de chegar em Foz do Iguaçu. A minha vida estava mudando totalmente. Se eu não tivesse pegado aquele assunto e corrido atrás dele, não teria acontecido nada do que aconteceu comigo. Mas aí é uma coisa muito pessoal, cada um tem que analisar. Claro, isso. Muito obrigada. De nada. Laura, Sim. Na fatologia, a segunda linha, Sim. as teorias anacrônicas da história. As teorias anacrônicas da história, Arlindo, são aquelas teorias que já foram derrubadas, né? Então, porque assim, a história, ela muda o tempo todo, através, muitas vezes, da própria exumação. Por exemplo, eu trouxe aqui um livro sobre os Medici, é um livro escrito em italiano, em Medici, la dinastia dei misteri. Antes de fazer a exumação dos 49 corpos dos Medici, as pessoas pensavam, a história afirmava que os Medici morreram por doença. Mas depois de fazer a exumação desses 49 corpos, eles descobriram que não, que eles foram envenenados. Aí a história teve que ser reescrita, teve que mudar, né? Então aquela história foi derrubada e saiu uma neo-história, basada nos fatos das descobertas da exumação dos cadáveres. Agora, já que se tocou nesse assunto aí da casuística, eu fiquei perplexo com essa exumação de bebês aí do período franquista. Bebês. Na Espanha franquista. E já existe um exemplo na Argentina que eles, na época da ditadura também, eles andaram passando bebês lá do pessoal da... Essa é a pesquisa agora mais controversa lá na Espanha, né? Eles descobriram isso aí e estão pesquisando muito sobre esse processo. Foi mais ou menos na década dos 70, até faz pouco tempo, né? Eles descobriram que tinha um monte de bebês que foram dados por mortos. É muita gente burra, ignorante nisso, né? Para acontecer 300 mil. Mas 300 mil bebês. É muita coisa. Fica justificado se você pensa na década dos 70, né, Valdo? Com o Franco e tudo mais. Fica mais ou menos justificado que realmente o povo não tinha cabeça para nada. Mas depois, isso continua acontecendo. Pois é. E quem ficava maniobrando isso aí era médico e freira, né? Igreja Católica. Conlui com a igreja, porque o Franco é ligadíssimo, era ligadíssimo à igreja. A Igreja Católica na Espanha é horrível. E agora, só uma outra coisinha aqui na fatologia da página 10. A 8ª linha de baixo para cima, a descoberta de segredos mais bem guardados. A gente sabe, Arlindo, que todo processo histórico tem uns segredos, né? Tem muita informação, por exemplo, que os historiadores têm, mas que essa informação não chega para a gente. Ficar naqueles arquivos escondidos. A do Arlindo é mais segredo ainda. Mais segredo ainda, né? Mas é gozado porque a história, se for puxar, deve estar cheia de segredos, né? Agora, o seu verbete é muito curioso, muito interessante. Historicamente, ela sabe ler a história, é fora de série. E a última coisinha... Você vendo lá, Arlindo está impressionado com o verbete. Esse verbete está... E olha, impressionante. Está muito bom. É fácil, você sabe disso. Outro dia ele Tem perguntou... muitos anos de praia. Outro dia ele perguntou assim para mim: o seu verbete está na lista, mas você vai falar alguma coisa de monarquia? Eu acho que ele está com saudade de eu falar alguma coisa de monarquia. Já né, que eu assisti o curso e fiquei todo... Ele está com saudade ainda do assunto.
vai ter mais outro curso, Arlindo. Já está confirmado dia 11, 12 e 13. É possível que eu faça um repeteco. De maio. Agora, na própria fatologia, mais ou menos ligado a isso, na quinta linha de baixo para cima, o campo da história ainda inexplorado. Isso aí deve ter um monte, né? Isso é o mais interessante. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar o Lastanosa, para mim aquilo era um campo totalmente inexplorado, né? Até para os espanhóis aquilo era um campo inexplorado. Ninguém tinha se preocupado em exumar a memória dele e em estudar, né? Então, para mim, essa pesquisa foi todo novo, era todo novo. Era você tirar a informação, mas você não sabia de onde, né? Mas as coisas vão vindo, vão saindo, vão na tua mão e a coisa vai produzindo e vai dando frutos, né? Que é o mais importante. Mas quando você começa, assim, quando você começa num tipo de assunto que ninguém sabe nada, é um campo totalmente vazio, inexplorado. Você vai lá e coloca a bandeira pela primeira vez, né? Agora, você tinha citado o Franco, só uma última pergunta. Você que foi à Espanha recente, o Franco ainda é popular? Claro, Arlindo. Porque ditador costuma ser popular, porque o agora, povo se identifica com eles, né? Agora tem, inclusive, um processo sobre o Valle dos Caídos. O Valle de los Caídos é um local que tem em Madrid, no alto de uma montanha, onde foram enterrados todas as vítimas do franquismo, da guerra civil. Só que o Franco foi enterrado lá também. Então as famílias dos mortos estão querendo tirar o túmulo do Franco. E aí está tendo uma luta, né? Dos que querem tirar o cadáver do Franco e dos que não querem. Então o Franco continua sendo notícia, todo dia. Então, que obrigado. É um morto-vivo. Ô, Laura, que em fatologia, na página 11, você fala da exumação da personalidade não reconhecida quanto à própria meritocracia. Você podia explicar isso dentro da sua experiência? Então, Bárbara, esse aí eu coloquei mesmo dedicado ao Lastanosa. O Lastanosa, ele é uma figura que tem muito mérito, né? Ele, dentro do contexto da época em que ele viveu, ele fez uma série de movimentos, como ter uma própria holoteca, catalogar as suas coleções com teca. Ele tinha assim, um movimento cultural muito grande, estudava, incentivava escritores, enfim, ele fazia coisas que para aquela época o homem era fora de série e tinha um mérito muito grande, que seria essa meritocracia. Mas ele nunca foi reconhecido pelos espanhóis até foi em 2006, depois de 400 anos da sua morte, que eles começaram a reconhecer o seu mérito e a sua importância. Então, essa frase eu coloquei pensando nessa situação. E só mais uma coisa, em binomiologia, na terceira linha, você fala do binômio motivação-manutenção. Você podia falar como você faz essa manutenção? É difícil, mas eu tento fazer. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de coisa nova. Então, quando tem uma coisa nova na minha frente, sobretudo se é uma coisa que eu tenho que pesquisar, eu vou com toda a minha energia, todo o meu tempo para fazer aquela coisa. Aí, quando eu já começo a ter os resultados, mas eu tenho dificuldade de me manter, porque aparece outra coisa nova e me chama a atenção. Então, eu estou muito lúcida dessa minha condição, então eu tento me manter sempre. Por exemplo, no caso do Lastanosa, eu escrevo bastante artigo sobre o Lastanosa. Agora, por exemplo, a minha monografia dentro da faculdade eu vou fazer sobre o Lastanosa, e a forma que eu tenho de me manter sempre naquele assunto. Agora, a coisa mais séria que a Laura tem não é nada disso que ela está falando. É a garra. Garra é aquilo que a gente chama, dentro da autodisciplina, de persistência extrema. Você tem isso. Você pega o negócio, você vai em frente, você cisca, pior do que o galinheiro inteiro. Então, aí que é o X. Garra. A garra é o ponto alto da autodisciplina. Eu chamo isso, no meu caso, de autodeterminologia. Autodeterminação. Entende? Eu respondi, Bárbara, então. Tem mais alguma coisa? Nada.
Graciologia, você coloca... Que página, Cristina? Página 12. Sim. A interação, vários ângulos, nova perspectiva. Isso aí é uma técnica para estudar qualquer assunto, né? Você não pode estudar um assunto só dentro de uma linha. Por exemplo, se você vai ser psicóloga, né? Vai estudar psicologia, tem várias linhas dentro da psicologia, tem a cognitiva, o psicoanálise, etc. Você vai ter que ver todos esses ângulos até você decidir qual que vai ser o melhor para a tua pesquisa, né? Então seria, às vezes esses novos ângulos, eles vão trazer incluso uma nova perspectiva daquele assunto, e você vai criar uma coisa nova, né? Mas tem que ver sempre de todos os pontos de vista. Você não pode ficar só em uma. Por isso que você tem que ler livros sobre o mesmo assunto de vários autores. Essa técnica que você aplica para, por exemplo, para fazer... Não escuto. Que essa técnica que você aplica, por exemplo, para fazer este tipo de estudo. No meu caso do Lastanosa, na verdade, eu estou muito restrita. Porque não tem praticamente... Bom, não tem não. Tem um livro sobre o Lastanosa. Quando eu comecei a pesquisar, tinha só um livro. Era um livro escrito em 1934. Hoje a gente já tem 3 livros publicados sobre o Lastanosa, então eu não tinha muitas opções, né? Agora já tem 3, já é aquela coisa, 3 livros sobre o Lastanosa, né? E o meu que está caminhando é que espero algum dia acabar. Você precisa de perseverar naquilo que você faz, porque estão falando que pelo controle aqui do estudo das estatísticas da educação, pessoas com mais idade têm mais garra do que pessoas mais jovens. E aquelas acima dos 65 anos, que é o meu caso, têm muito mais do que qualquer outra faixa etária. Estão comprovar isso tudo. Agora é bacana, eu gosto muito da psicologia positiva, porque ela vem comprovar minhas coisas que eu falo há 50 anos. Vem comprovar um monte de coisa minha. Muita coisa. Esse da garra, por exemplo, é perfeito. Agora, tem até o teste que eles fazem da garra, do processo todo, muito bem feito. A persistência extrema. Laura? Vê se você chega aos 100 anos, hein? Dá um jeito. Vou tentar. Laura? Sim. Na página 11, sim. Na ciclologia, no final da primeira linha, sim. O ciclo de desconstrução de retroideias. Você pode falar sobre isso? Quando você estuda, sobretudo, passadologia, coisas do passado, da história, você vê que tem muita ideia fixa, muito apriorismo sobre os assuntos, né? Então você tem que desconstruir muitas vezes aquelas ideias antigas para você poder criar alguma coisa nova, porque senão você vai ficar só escrevendo o que já foi escrito, dizendo o que já foi dito, né? Por exemplo, vamos supor, se eu pesquisar o Lastanosa, né? Volto a falar sobre ele. Que foi dito dele? Durante 400 anos, nada. Tudo bem. Mas agora, o que eles estão falando? Eles estão falando que ele era um grande colecionador, que ele era incentivador de cultura. Tudo bem, isso aí eu posso falar também. Mas se eu quiser ir um pouquinho mais além daquelas ideias, que já ficam retroideias para mim, eu teria falar de quê? Por exemplo, eu poderia falar do contexto extrafísico, multidimensional, no que o Lastanosa viveu. Será que ele teve alguma ajuda extrafísica? Será que tinha consciência ajudando ele naquele período? Então eu poderia deixar essas retroideias, as ideias mais convencionais, e tentar ir um pouquinho mais além. Obrigada. Sim. Na página 13, Sim. Projeto Médici. Sim. Você pode falar um pouquinho então, sobre, sim. principalmente essa da artrose como uma doença hereditária. Depois você está dizendo, você coloca aqui que estão escrevendo vários capítulos. Fala sobre isso também. Então eu já comentei um pouquinho sobre este livro que tem aqui. Tá? Sim, eu vi na bibliografia. Isso. Este livro aqui eu encontrei na epígrafe, ele está escrito em italiano, mas ele fala do processo de sumação de 49 membros da família Medici. Então eles descobriram, por exemplo, que eles foram envenenados
e eles descobriram que eles tinham essa artrose hereditária entre eles, né? E essa descoberta levou aos historiadores a ter que reescrever a história que tinha sobre os Médici. Porque, por exemplo, eles acreditavam que os Médici tinham morto de doença, mas não, a maioria deles morreu envenenado. Então, os historiadores tiveram que reescrever essa história para mostrar as descobertas novas e mostrar a história mais real, né? E teve alguma coisa da artrose com reescrever a história, quer dizer, artrose relacionado com comportamento, é isso? Não, eles simplesmente falaram que a família sofria artroses e que era uma doença genética deles, e eles incrementaram essa informação nas pesquisas dos Médici. É a única coisa que está falando o livro, isso. Nesse livro. Mas é interessante porque antes ninguém tinha falado que eles tinham artroses como genética, e eles descobriram a partir da exumação dos cadáveres de vários deles, né? Aí foram ver que vários deles tinham aquela doença da artroses. Então, ok, muito obrigada. Mas, Tânia, se você quiser pesquisar mais, o livro fica à disposição, tá? Italiano? Escrito em italiano? Você consegue ler italiano? Eu empresto para você. Não, italiano ainda não. Aí fica complicado. Ainda não. Laura, sim. Na fatologia, quinta linha, 6ª linha, as associações dos potenciais disponíveis aplicadas a objetos sob análise. Achou? As associações dos potenciais disponíveis aplicadas ao objeto de análise. Isso, queria que você explicasse isso. Então, Mabel, aí o que eu pensei quando você está pesquisando sobre algum assunto assim histórico, você vai fazendo uma série de associações, né? Então, às vezes essas associações elas vão estar disponíveis nos arquivos, nos livros, mas às vezes elas não vão estar disponíveis. Então, o que eu quis falar é que às vezes você vai ter um objeto sobre uma análise, mas com uma informação muito limitada. Você vai ter que procurar outras fontes para poder extrapolar ou colocar mais informação sobre aquele objeto, né? Que foi o que eu fiz com o Lastanosa, não tinha nada para pesquisar. A gente foi lá, viu as coisas dele e aquilo foi, pouco a pouco, a gente conseguiu manuscritos. Mas o objeto de análise no começo ele estava muito pouco, como eu poderia falar, não tinha informação. Não é como você vai pesquisar, por exemplo, que a hora o professor Valdo estes dias atrás falou dos celtas, né? Tem um monte de coisas sobre os celtas para pesquisar, mas não tinha nada. E no caso do Lastanosa era bem mais difícil, né? Laura, novamente. Sim. Página 11, o último item da fatologia. Sim. Fala um pouco desse silêncio historiográfico. O que você está querendo ressaltar? Onde que é mesmo, Tânia? É o último item, é a terceira, é o finalzinho da terceira linha, página 11. Fatologia, tá vendo? Da fatologia. Fatologia. A historiografia silenciada. O último, tá. Então, nesse caso, por exemplo, o caso mais, para mim, mais representativo, o caso do Lastanosa. A memória dele foi totalmente apagada, no caso, né? Não tinha informação sobre ele, estava totalmente silenciada. Então, ele faz parte da historiografia da Espanha, mas não tinha informação sobre ele. Então, ele foi o que o Fernando Weiss chama no seu livro de memoricídio. Foi um apagamento total da memória, e isso que eu chamo de historiografia silenciada. Como o caso do Lastanosa, tem muitos outros. Tem muitos casos, eu agora não lembro de nenhum, mas tem muito caso que não interessa para os historiadores, para as pessoas assim que estão mais no comando, não interessa que essas coisas sejam sabidas. Então, eles silenciam, apagam e pronto. Isso tem muito, não é? Isso deve existir. Tem. Você percebe quando você começa a estudar. A própria igreja, o Oswaldo está colocando aqui, a própria igreja, o próprio Vaticano, e não apenas o Vaticano, as outras igrejas também, elas silenciam porque enterram, né? Os livros, né? Tá ok, muito obrigada. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que deve ter muitos documentos
do Lastanosa ou da história que a gente não tem nenhum acesso. Não tem mesmo acesso a esses materiais. Nem vou ter, pelo menos intrafisicamente, só se eu conseguir um dia ir lá, né? Com uma ajuda extrafísica. Também muitas coisas. E dar uma lida lá, né? Rapidinha. Também muitas coisas da história do Brasil, história da Espanha, história da França, são silenciadas, estão escondidas, porque às vezes tem um mito, né, da pessoa, o mito do acontecimento, o mito do evento. Agora, né? no caso dos do grupos, Lastanosa, né? no caso do Lastanosa, eu não sei por que foi apagada a memória dele. Por quê? Não sei. Você tem alguma hipótese? Não tenho. Eu acho que a única hipótese que eu poderia ter é que a Espanha não dá valor o suficiente valor para o fato cultural, que não tem outra explicação isso aí. Por que foi apagada a memória dele, Valdo? Você tem medo dele? Medo por quê? Por causa do nível cultural. Primeira vez que eu falei com o povo lá mais sério, ninguém sabia nada sobre Lastanosa. Agora eu virei para ele só para espicaçar, né? Escuta, eu estou lá num país, lá no fim do mundo, que é o Brasil, na América do Sul, lá do Sul. Estou sabendo mais desse homem do que vocês aqui. Vocês não dão valor para os valores culturais da Espanha, não é? Aquilo, o povo ficou tudo vermelho na minha frente. Tinha autoridade no meio, tinha tudo lá. Mas foi a mesma coisa quando eu fui lá, Valdo. Pois é. Quando eu fui lá... Agora, foram muitos anos que eu sabia do Lastanosa e que ninguém sabia. Lá pelas tantas eu resolvi meter o pau e falar nas coisas, e mexer, etc. Foi aí, nessa ocasião, que eu comecei a mexer, que a nossa amiga arranjou livro, aquele negócio. Eles queriam limpar a cara, né, comigo. Né? Tanto, Valdo, que você fala que tem uma biografia dele, mas a biografia não está, não aparece, né? Pois é. Eles... Agora, o Franco acabou com a Espanha, né? Muita coisa, né? Os falangistas lá acabaram com a Espanha. Como funciona o processo de pesquisa no chamado registro acástico, utilizado pelos conhecidos e sérios autores do ramo da parapesquisa histórica? Olha, eu não sei e não acho que isso funciona, não. Se funcionasse, eles trariam material bom para a gente. Eu procurei estimar durante anos para saber direitinho. Não achei nada sério em matéria de... Pesquisador, a gente tem que estudar muito. Então, em história, tem que pesquisar mais. Agora, é muita tolice que tem quando começa a invenção do processo da história. Isso não dá certo. História não é uma mera descrição literária, tem que ser uma coisa baseada em fatos. Então, isso é seríssimo a gente pensar. Ao transferir meu curso para a minha faculdade antiga, comecei a ter reações que não compreendo. Fortes ansiedades sem causa aparente, reações que repercutem no corpo, reações até mesmo de medo e uma sensação energética negativa a respeito do local. Não compreendo essas reações, pois não há motivo e nunca passei por isso. Quando saio do local, me sinto mais aliviado. O que está acontecendo e como posso agir com referência a isso? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar com o estado vibracional, ficar quieto e observar as coisas. Isso aí é o holopensene do lugar que você está, que é pior. Você saiu de um ambiente, uma atmosfera, um cenário e foi para outro pior. Abra o olho com isso. Agora, mexa no estado vibracional. Você é jovem, fica firme, domina seu corpo, seu dono dele. Olha bem o que você pensa. Resumidamente, tenho constatado na Conscienciologia quesitos importantíssimos para o despertar do indivíduo nas dimensões existentes. É certo dizer que estudando a Conscienciologia, a Projeciologia, fazendo a interação com os conceitos da física quântica, o indivíduo pode se melhorar muito mais e melhorar a realidade em que atua dentro da dimensão em que se encontra? Olha, se a física quântica tivesse melhorado, eles já teriam admitido uma porção de coisa. Tem muita coisa que a ciência convencional ainda não entende nada de processo de parapsiquismo. De modo que eu não acho que seja a física quântica que vai te ajudar, não. O estado vibracional te ajuda muito mais do que toda a física quântica. Olha bem a prática, a vivência do processo, dominar o problema das energias. A energia é o instrumento da consciência no cosmos inteiro.
Se você domina, a partir do estado vibracional, você domina o resto. É possível termos uma refratariedade energética natural em relação a lugares históricos? Sim. Do jeito que você tem refratariedade, você tem também uma afinidade. Pergunto isso devido ter presenciado pessoas passarem muito mal em pontos turísticos, históricos, sítios arqueológicos. Esse aqui não está sabendo nada que existe a síndrome de Stendhal. Olha, seria bom você ver na internet, síndrome de Stendhal, ou Stendhal. Olha bem como é que escreve, S-T-H-E-N-D-A-L, mais ou menos por aí. Agora, procura a síndrome, que você vai entender, síndrome de Stendhal, que é o que acontece demais, por exemplo, em Firenze, Florença, na França, na Itália. Agora aqui, pergunto isso devido ter presenciado pessoas passarem muito mal em pontos turísticos, históricos e sítios arqueológicos, enquanto eu não senti absolutamente nada de negativo, nem mesmo ter feito nenhum tipo de encapsulamento energético. Cabe salientar que isso só ocorre comigo em relação a lugares históricos. Diante de outra situação, tem que fazer um encapsulamento normal, como todo mundo. Ok. Agora, ó, é bom você ver o processo da síndrome de Stendhal, porque essa é a mais, internacionalmente, a mais conhecida, e dá um impacto maior para a pessoa, inclusive, entender e estudar, pesquisar os processos que tem história. Laura, não sei se você já falou na Efeitologia, página 11, na última linha, né? O efeito das afinidades cognitivas dos momentos críticos de destino. Você poderia aprofundar, por favor? Já falamos. Mas, enfim, falo de novo. Eu que estava explicando é assim, cada um dentro de nós pode identificar um momento crítico do destino, né? E, às vezes, dentro desse momento crítico, acontecem afinidades cognitivas. Por exemplo, eu coloquei o exemplo de, por exemplo, você estar numa crise de crescimento ou de destino, num momento crítico você tem que tomar uma decisão e nessa hora você conhece a conscienciologia. Você vai ter uma afinidade cognitiva com as ideias da conscienciologia. Isso vai mudar, pode mudar a tua decisão perante aquele destino naquele momento. Só que você pode identificar aquilo ou deixar passar, né? Então, no meu caso, eu coloquei, por exemplo, o exemplo do Lastanosa também, né? Eu estava num momento crítico de destino, acabava de chegar aqui no Brasil, estava aqui morando há muito pouco tempo. O professor Valdo falou do Lastanosa, como poderia ter falado de qualquer outra coisa, mas eu fui atrás. E aquilo mudou o meu destino realmente, mudou até a minha proexis. Ou de repente eu resgatei a minha proexis, eu não sei, né? Eu prestei atenção àquilo, fui atrás e hoje eu posso dizer que foi uma coisa, que era uma coisa muito importante na minha vida e no meu trabalho aqui em Brasil, no CAEC, né? Então, eu acho que isso acontece muito com a gente, ou às vezes não muito, mas acontece. Mas nem todo mundo presta atenção para essa afinidade cognitiva. Às vezes você vai ter afinidade cognitiva com seu parceiro, mas não é um parceiro, naquele momento é um amigo, mas você está tendo uma afinidade cognitiva grande com ele. Se você decidir essa afinidade cognitiva levar um pouquinho a mais, e de um amigo passar para alguma coisa mais íntima, isso também vai mudar o teu destino. E por aí vai, são vários exemplos, né? Agora, é uma coisa muito pessoal, né, eu acho, e cada um tem que ver, né? Laura, aqui no B, você poderia explicar na página 11, em tecnologia, as técnicas da abordagem inicial e depois a técnica da opção inteligente? Desculpa, a última não entendi. A técnica da opção inteligente, ali em tecnologia, na página 11. Tá, a técnica da abordagem inicial é assim, você tem um objeto de pesquisa. Você vai pesquisar tal coisa, ou pode ser uma personalidade ou um fato histórico. Então, você vai ter que ter uma abordagem inicial. Ou seja, você vai pegar todas as informações que tem sobre aquele processo? Não. Você vai ter que fazer uma escolha, que aí que vem a escolha inteligente do que você vai pesquisar e o que você vai aprofundar, né? Então, você primeiro tem que ter uma linha de pesquisa, onde você quer chegar, onde você quer ir. Por exemplo, se você tiver uma hipótese sobre um fato histórico, você vai ter que pegar aqueles livros, aqueles dados, aqueles documentos, aqueles manuscritos que ajudem a você confirmar a tua hipótese. Então, a tua abordagem inicial qual seria? Confirmar a tua hipótese. Aí depois vai vir a metodologia, o que você vai usar para esse fim. Ok.
Ok, obrigado. Do dicionário? Por incrível que pareça, você pode. No adendo, atrás, a última frase você colocou... Atenção intelectual. O que você quer? Isso, da atenção intelectual. Eu quero que você fale dessa atenção intelectual. O caso é o seguinte, em todo o contexto exposto, não se pode esquecer a importância da função desempenhada pela cesta de papéis refugados, atuando fisicamente ao modo da tecla de deletar de nossos conceitos virtuais registrados no microcomputador. Tanto a tecla quanto a cesta são instrumentos funcionais que aliviam a tensão intelectual. Então, nós temos que entender o seguinte, é necessário fazer isso que eu estou falando aqui na introdução. Primeiro, o trabalho criativo. Segundo, o trabalho administrativo. Esse trabalho administrativo, ele ajuda o criativo a ser desenvolvido, aquilo aumentar, caminhar. Você está entendendo? Está em condições de continuar. Então, o administrativo, de vez em quando, você está cansado, por exemplo, com a cabeça. Então, você faz o trabalho administrativo. Olha os seus papéis, o que tem que limpar, a gaveta que você mexe, aquele armário que você tem o material, as pilhas de papéis, de pastas. É isso que eu faço. Às vezes, teve um dia desse agora, nesse mês já, nesses primeiros 9 dias, teve um dia que eu trabalhei 3 horas e meia mexendo com o material. Então, aí é lógico que muita coisa vai para a cesta do lixo, você tem que estar limpando, essa coisa toda, é uma saída, entende? Mas que seria essa tensão, esse alívio dessa tensão intelectual para você? Às vezes a pessoa está em tensão, que ela está numa expectativa, ela quer terminar algum trabalho, alguma coisa disso. Agora, às vezes, se ela não é boa em disciplina, se ela não é bem organizada com os papéis, se você chega lá, a mesa dela está aquela bagunça, isso aí é um problema, porque a tensão vai aumentar. Então, uma pessoa, quando ela começa a se organizar em tudo, isso vai atingindo tudo. Agora, a primeira organização que tem para acabar com isso é fazer a retilinearidade da pensenidade, da pensenização. É a pessoa começar tudo, ela começa a se organizar e lá pelas tantas ela fica sem tremer. Entendeu? Isso tudo é tensão, é estresse. Tem que acabar com o estresse. Então, o processo é esse. Não adianta. Pode fazer marola à vontade que não vai dar na minha boca. Entendeu? Eu não permito. Que façam marola para quem queira, mas não comigo. Isso não me atinge. Então, aí é que é o processo que nós temos que ver. Agora, veja, isso não é torre de marfim. Isso é uma autodefesa energética, não deixa de ser. Mas não é bem isso. É o interesse para a pessoa se equilibrar, para ela render mais evolutivamente. Intelectualmente é que interessa, né? A base de tudo é isso, senão não adianta. Emoção só, a pessoa vai ficar sempre tremendo. Se ela não tiver discernimento para dominar a emoção, ela nunca vai ter a mão parada. Vai estar sempre. Mas... O cara falou assim, não, Valdo, esse negócio aí é a mão leve. O cara que já roubou muito na vida passada, por isso que é assim. Não, mas foi assim. Todo mundo, a humanidade inteira é de ladrões. Mas, Valdo, quando a pessoa tem, por exemplo, muita produção intelectual para fazer, tem que escrever artigo para a revista tal. A primeira coisa que ela tem que fazer é fazer uma coisa só, aquilo que seja mais prioritário, primeiro terminar, para depois ela passar para o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Sim, mas nesse caso... Agora, quando a pessoa tem mais organização, ela pode levar tudo direito. Eu sou capaz de fazer 6, 8 coisas simultaneamente. Eu chamo procedimentos administrativos. Ou, se você quiser, processamentos administrativos. É a palavra que eu uso para isso, a expressão. Agora, eu sou capaz de fazer isso tudo e levar direito. Agora, com o tempo, hoje, o meu estilo, por exemplo, toda vez que eu vou trabalhar no escritório, eu tenho 6 a 10 coisas para ser feita. Aquilo tudo tem uma
uma linha de montagem. Eu vou seguindo aquilo certinho. Mas, Valdo, eu queria entender... Hoje, por exemplo, até agora, pelo meu cálculo, eu acho que eu tenho 6 coisas lá para fazer. Entende? Agora, eu faço isso hoje, eu vou fazer ainda à tarde. Até à noite eu faço. No período que eu tenho lá. Agora, quando chegar de madrugada, às vezes eu vou ter mais material. Às vezes eu vou ter 10 processamento administrativo para fazer do material. Mas, Valdo, essa tensão intelectual até certo ponto, ela não é normal? Ela é ótima para você aperfeiçoar o discernimento. Com o discernimento você tem o resto. Mas a parte intelectual tem que ter o discernimento. Mas ela seria neutra, né? Porque pode ser levada para o patológico também. Não, tudo pode ser levado para a patologia. Por exemplo, tinha um professor que falava assim, ó, a pessoa está normal. Para ela ficar doida é a coisa mais fácil que tem. Então, por exemplo, eu estou aqui, vocês acham que eu estou normal. Então eu começo a fazer assim. Pronto, já estou doido. Você está entendendo? Então, tudo pode ir para a parte patológica. Você tem que lembrar isso aí. Agora, o autodiscernimento é um esteio contra a patologia, contra a doença, contra o desequilíbrio. É o autodiscernimento. Boa vontade, boa intenção não resolve. Entende? O processo é discernimento. É discernir a coisa para você funcionar com as faculdades mentais equilibradas, em conjunto. A coisa mais difícil que nós temos como consciência é saber usar as funções intelectuais ao mesmo tempo e tirar produto, fazer fruto disso. Isso ter eficácia, ser prolífico, construir as coisas. Agora, ó, eu acho que para uma pessoa fazer várias coisas simultaneamente, não é só atenção dividida, não. Ela tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. De uma maneira correta e produtiva, ela precisa de anos de disciplina. Eu não admito que uma pessoa consiga isso em alguns meses ou algumas semanas, não é possível. A coisa são anos, porque mexe com toda a vida dela. Agora, ó, o melhor período que tem é justamente esse que eu estava falando aí, que o nosso amigo está falando lá, o pesquisador, 65 anos em diante. Por quê? Porque é quando as coisas já assentaram, a pessoa às vezes está na aposentadoria, 65 anos é o início da terceira idade. Entende? Então as coisas estão todas no lugar, a pessoa já é aquilo, ela já não tem mais que estar provando nada, ela já experimentou tudo, já viu tudo, já tem noção sobre o que interessa, enfim, ela está traquejada. Fim de papo. Isso liquida com tudo. Então, a coisa mais séria é a gente viver mais para aurir esse período. Por exemplo, é o período que eu estou vivendo na minha vida. É o melhor período da minha vida. Agora, outra coisa, como o processo é intelectual, a sua lucidez, ela se expande. É justamente o que eu estava falando hoje lá, o processo da lucidez. Então, a hololucidologia, que é a coisa mais importante. Eu fiz um verbete hoje, que eu trouxe aí, que estava mostrando para eles, do dicionário, que é uma carta aberta que eu estou escrevendo para um colega meu, que é um pesquisador da ciência convencional. Então, eu estou falando com ele, uma coisa muito séria, é dominar a energia. Sabe, porque com a energia, ele consegue controlar todos os atributos mentais de uma vez só e funcionar mais. Agora, eu dou uma listagem, o que são esses atributos na prática, que é uma coisa que eu nunca trouxe aqui, entende? Então, a tensão intelectual, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Agora, quanto mais disciplina a pessoa tem, autodisciplina, auto-organização. Por isso, um dos primeiros laboratórios do nosso sistema foi a auto-organização aí. Ele é importantíssimo. É o nível de organização. Agora, por exemplo, você chega aí, uma sexta-feira igual essa, vem aqui, a hora que começou tinha 12 pessoas, agora já tem mais gente. Tem gente que não tem organização, porque não estava aqui na hora que começou. Você está entendendo? Vamos contar quantas pessoas tem agora aí. 42? Eu acho que tem mais. Ah, não, então é isso, aqui tem mais de 42. Eu sou bom para contar gado desde lá de Uberaba.
Entende? Eu sou bom para contar a boiada. Então, veja, tinha 12 pessoas. Como é que fica? Aqui tinha, né, já aumentou aí uns 400%, de lá para cá. Agora, veja, não é muito tempo, foi 1 hora. Nós estamos na metade da tertura, 1h25. É o assunto, Valdo. Não, não é só o assunto, não. O processo aí tem uma série de fatores, entende? Agora, sexta-feira, às vezes, tem disso. É um dia que, às vezes, tem menos gente, porque é o fim de semana, o povo está acabando com a situação, a gente sabe como é que é. Quinta-feira tem mais gente, porque eu faço a mega autorização. Sábado tem mais gente, porque é fim de semana. E domingo também, porque é fim de semana. Isso a gente sabe. O dia que era mais fraco era quinta-feira. Então, eu coloquei a mega autorização para chamar. Agora, ficou a sexta. O povo vai para a sexta. Organizou. É a segunda também. Mas o pior que havia mesmo era a quinta-feira. É que vinha menos gente. Eu fiz a estatística na ocasião. Agora, vamos então estudar o processo do trabalho criativo e o trabalho administrativo. Laura, isso é importantíssimo. Alô? Sim. Em primeiro lugar, eu queria aceitar o oferecimento do livro. Olho nele e uns dias depois fui procurar. Sim. E não estava mais, ninguém sabia onde tinha ido. Agora descobrimos. Até procurei nas livrarias aí, em todo lugar, e não consegui localizá-lo. Não sei se já foi visto no final da fatologia, faltou um S ali. Faltou um S nas últimas. Sim. E outra coisa que eu sugiro aqui na exumação do oráculo, na penúltima linha, anos mais tarde, ou foi descoberta a prova, ou foram descobertas provas, né, para haver concordância entre sujeito e predicado. Como é que seria? Sim, peraí, foram, então? Foram descobertas, porque provas que é o sujeito. Ou foi descoberta a prova se deixar no singular. Obrigado. Laura? Sim. Em neossinapsologia... Que página, por favor? Na 11, você fala o aborto das neossinapses causado pelo ansiosismo na pesquisa. Você pode explicar como se deu isso? Então, quando o professor Valdo sempre fala, né, que a gente tem que pesquisar e estudar sem paixão, sem emoção. E bom, realmente quando você estuda com essa emoção, você está abortando qualquer lógica dentro da pesquisa que você está fazendo. Fica mais difícil você pensar objetivamente. Você se envolve e aí fica tudo mais contaminado pensenicamente. As informações não são tão puras, tão limpas. Você coloca o pensene de você dentro delas e às vezes pode mudar todo o contexto, né? Então aí a gente tem que aprender a fazer esse aborto, né? Dessas sinapses de mais ansiosismo, de precipitação, de emoção, para conseguir uma pesquisa mais limpa, mais objetiva. Laura, estava vendo essa exumação de Lastanossa, né? Aqui parece que você mesmo fez essa pesquisa de campo aí para descobrir todas essas coisas e mais coisas do Lastanossa. Você fez em loco lá na Espanha, tudo então, em outros países. Bom, você me pergunta isso, Arlindo, porque eu coloquei na fatologia sobre as viagens internacionais, né? Você pôs lá tinha um artigo seu na Consciência também. Sim, foram publicados os dois, mas esse primeiro explica como é que foi resgatadas todas as informações do Lastanossa. Então eu tive muita ajuda da professora Ana Paula Firmato nesse processo, né? A Ana Paula, ela visitou vários países, foi para Estados Unidos, acho que foi também na Suíça, se não me engano, na Uppsala, né?
e ela conseguiu resgatar microfilmes que nem o Instituto Aragonês lá da Espanha, que pesquisava o Lastanosa, tinha ainda conseguido. Nós conseguimos antes que eles, através do trabalho da Ana. Então, na verdade, que na hora que eu comecei a estudar o Lastanosa, muitas coisas começaram a vir na minha mão. A Ana, ela viajava, ela tinha que ir por trabalho justamente em Nova York. Aí naquele período eu tinha descoberto que em Nova York tinha uma biblioteca onde tinha uma informação sobre o Lastanosa. Aí ela ia e conseguia a informação, né? Aí a gente trazia a informação para o Valdo, mostrava tudo, e a conclusão de tudo aquilo era que a gente tinha que continuar em frente, porque as coisas chegavam até a gente para a gente continuar trabalhando. Então era uma señal, era uma confirmação extrafísica e intrafísica muito forte de que o trabalho tinha que ser feito. Então foi a partir dessas viagens internacionais. No meu caso eu fui para a Espanha, Ana foi para os Estados Unidos, foi para Uppsala e acho que foi em outro lugar também que agora não me lembro, mas tudo isso está registrado nesse artigo que está na bibliografia. Esse artigo seu, mas independente disso, o que se conseguiu de dados foi mais fora da Espanha do que na Espanha, isso? De dados sobre o Lastanosa? Na verdade não, Arlindo, eu consegui mais na Espanha porque o Instituto de Estudos Alto-Aragoneses, eles tinham bastante material deles. Só que o que acontece, fora da Espanha, a gente encontrou muito material do Lastanosa. Ou seja, livros que eram da sua biblioteca, objetos que eram das suas coleções, porque naquela época tinha a rainha Cristina da Suécia, que a rainha Cristina da Suécia ela era muito interessada em coisa cultural, era muito intelectual. Então ela se interessou muito pelo acervo do Lastanosa, mandou um sueco lá, pegou todo o material e levou tudo para Uppsala. Não, e o problema é o seguinte, eles abriram a rua em cima do castelo do Lastanosa. Derrubaram tudo, liquidaram tudo. Mas anticulturais. Essa sonegação de fatos lá na Espanha já vem de séculos, é coisa também do Franco, eu não sei como. Essa sonegação de fatos sobre o Lastanosa na Espanha, ela já vem de bastante tempo perguntando, não sei. O Lastanosa ele é do século XVII, até o século XXI, só no século XXI que começou a ser exumada alguma coisa dele. Então, foram 400 anos de memoricídio, de apagamento da memória dele. É óbvio que os responsáveis disso aí foram os espanhóis, porque ele morou lá, na Espanha, então a responsabilidade cabia mais para os espanhóis. Mas, bom, eles acordaram, no ano 2006, decidiram fazer todo esse movimento, que aconteceu paralelamente ao nosso movimento aqui, com as exposições, que a professora Nara e a professora Miriam organizaram nas exposições do Lastanosa. Nós fizemos aqui no Brasil 2 exposições sobre o Lastanosa, ao mesmo tempo. A primeira delas foi ao mesmo tempo que lá na Espanha estava sendo comemorado os 400 anos. Quando nós enviamos o material para a Espanha, o nosso material, o Carlos Garcés, que foi o senhor que tem lá, que mais me ajudou com a pesquisa do Lastanosa, ele realmente abriu as portas para a gente. Todo o material que nós temos na nossa holoteca foi doação deles. Então ele ficou tão impressionado com o que nós tínhamos feito aqui, porque nós tínhamos feito isto aqui quando lá não tinha sido feito nada. Então nós estávamos valorizando nesse momento muito mais a personalidade cultural do Lastanosa que eles, mas eles já entraram nessa onda. Eu acho que foi uma onda energética mesmo, né? E aí aconteceu todo ao mesmo tempo, foi bem interessante, né? Ele falou assim para mim que quando ele abriu a caixa e viu o nosso folder, as nossas pastinhas transparentes que nós fizemos oficina com as escolas, colocando para as crianças materiais para fazer colecionismo, que ele ficou chorando, mas claro que o espanhol chora muito mesmo, né? Então eu peguei alguma coisa aí, mas é um homem, né? Não é tão fácil um homem chorar, né? E ele ficou muito emocionado, falou que realmente ficou impressionado. Inclusive, tive um jornal lá de Huesca que apareceu meu nome, apareceu o nome do CAE, a pesquisadora que foi a viver no Brasil, que pesquisou. Então, eles deram muito valor ao que a gente fez aqui. Eles deram muito valor. Só que até isso acontecer, teve que passar um tempinho de 400 anos.
um tempinho, né? Obrigado. Laura. Inclusive, só aqui para terminar, inclusive eles aí começaram a reconstruir o túmulo dele, reconstruíram a capela, que eu ainda não vi como é que isso ficou reconstruído. Eu vi antes da reurbanização, né? Eu vi antes e estava todo assim, como estava fazia 400 anos, daquele jeito, né? E a casa, como disse o professor Valdo, não existia, né? Que aquilo foi o mais triste, né? Ir lá e onde você vê onde tinha o palácio, não tinha um bloco de apartamentos, né? Agora, do lado da casa do Lastanosa, tinha outra casa exatamente do mesmo período, inclusive de família do Lastanosa, que ela não tinha mexido com ela, estava exatamente igual. Então, deu para ver como é que era a casa do Lastanosa através da casa do lado. A casa do lado não se preocuparam, deixaram ela intacta. Olha, tem uma pessoa que me falou que eu ajudei o processo dos 400 anos. Que eu fiz eles se despertarem para o processo. Foi muitos anos antes que chamou a atenção. Eles foram ver. Eles não tinham ideia disso, não. Então, houve um revivalismo do Lastanosa devido eu explicasse aos caras lá. Isso aí chamou atenção. Agora, outra coisa que você não falou é o seguinte, muito material do Lastanosa, os parentes dele venderam para ganhar dinheiro. Sim, também. Tem isso também. Sim, sim, tem. Além de passar uma rua em cima do castelo, acabar com tudo, destruir tudo. Uma vergonha. Por isso que muito material foi para fora da Espanha. Professor Valdo. É duro isso. Você isso é resgate holobiográfico que você fez? Como é que é? Resgate? Foi, até um certo ponto foi. Foi sumação também, né? Agora, olha, ele me ajudou também, né? E afinal de contas, era para ele mesmo, né? Eu estava me ajudando. Laura, em parafatologia, primeira linha, você coloca as intuições valiosas. Como fazer para diferenciar as intuições patrocinadas por amparadores, ligadas ao tema ou à personalidade pesquisada, das imaginações fantasiosas que podemos ter ao nos empolgarmos com os achados? Eu posso falar do meu caso. No meu caso, sempre que aparece algum tipo de intuição sobre o assunto, sempre depois eu tenho uma confirmação, seja por documento ou seja uma confirmação energética. Sempre aparece alguma coisa que me indica que o caminho é por aí. Às vezes não é a informação, às vezes vem a ideia de, não, é bom ler esse livro aí, ou é bom você pesquisar em tal biblioteca. Às vezes não é uma informação, mas são pistas que vão aparecendo. De que modo a verbetóloga enxerga a questão sensacionalista dentro das pesquisas históricas? Pergunto isso, pois mesmo dentro da conscienciologia, como fora dela, é comum encontrar pessoas com essas tendências. Como, por exemplo, é mais fácil encontrar muita gente que defende que as pirâmides do Egito foram construídas por extraterrestres do que conhecedora da historiografia que atestam, a partir de evidências arqueológicas e históricas, que elas foram construídas por seus contemporâneos antigos. Mas eu acho que aí entra a questão do autodiscernimento de cada um, né? Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar o Lastanosa, muita gente vinha e falava assim para mim, até não sei se eu conversei só contigo alguma vez, Valdo, mas eu acho que o Valdo que era o Lastanosa, né? Porque era o assunto de moda, né? Naquela época, né? Aí eu falava, olha, mas eu acho que não, mas mesmo assim eu tenho que pesquisar, como é que eu vou saber se é o Valdo ou não é o Valdo? Aí depois mudou. Todo aí mundo que eu já pesquisei no passado, eles falavam que era eu, até mulher. Valdo, aí depois... Eu pesquisei centenas de pessoas, então muitos desses acham que sou eu. Mas aí... A vovozinha. Aí quando a gente deu aquela primeira palestra na Itaipu sobre o Lastanosa, que tinha, eu não sei se me lembro, mas tinha 300 pessoas, né? Muita gente, né, Nara? Aí tive algumas pessoas falaram, nossa, porque aí foi a apresentação do busto do Lastanosa. Mas ele tem a mesma nariz que você, Laura, mas ele tem a mesma boca que você, a mesma expressão. Aí tu imagina, se eu tivesse ido no pico dessas coisas, realmente eu não teria como continuar com aquela pesquisa, né? Então, falar, não, gente, eu não sei se eu fui ou não fui, mas eu estou pesquisando e vou tentar encontrar fatos, né?
Mas aí é cada um. Professora Laura, os republicanos que perderam a guerra civil, os maiores intelectuais da época da Espanha, se exilaram na Argentina e no México. Você acha que esse Holopensene lhe ajudou? Qual a sua relação e do nosso grupo com esse pessoal, na sua opinião? Bom, eu não sou uma experta em guerra civil, né? Assim, estou estudando, mas não muita coisa. Mas sim que é verdade, eu, por exemplo, eu quando vou na Argentina, eu percebo um comportamento, uma forma de ser, um temperamento muito parecido com o espanhol, nos argentinos, né? E nos mexicanos também. Não sei se é isso que ele está perguntando. Agora bem. ainda está perguntando ainda. Professor, o senhor tem alguma ideia disso? A Serenona Monja era consi na Segunda República, 32, 36? Não, eu não sei como é que é, não posso dizer. Isso aí é difícil de falar. Ela viveu, mas eu não sei exatamente como é que foi a situação. Mas não foi aí, foi perto, né, Valdo? Nessa época, tudo indica que ela era consi. Mas é preciso ver até quando foi, como é que é. Mas o que você sempre falou, respondendo para essa não, pessoa, é porque que ela... quando eu nasci, logo em seguida, ela aparecia para mim. Depois, anos depois, eu vi que ela ainda vivia e que ela aparecia fora do corpo, era projetada. É mais ou menos nessa época. Mas o que você falou sempre para mim, para algumas pessoas, falou que ela ajudou muito com o processo do catalão. Do catalancismo, então isso influenciou as coisas todas da Espanha. Que ele ajudou em tudo isso, com certeza, né? Eu sempre tive essas sensações parapsíquicas, mas independente disso, eu fui um autodidata nessa área espiritual. Aos 26 anos conheci uma moça que acabou me tirando dessa área de estudo. Brigávamos muito e com 4 anos de namoro e quase um casamento, nós rompemos ao mesmo tempo. Há 10 anos realizei uma cirurgia plástica nasal, mal sucedida, que me mudou profundamente para pior. Hoje estou melhor, inclusive eu encontrei vocês. Faço questionamento nas palestras e nas tertúlias que acompanho, mas ainda tenho alguns problemas familiares que me assediam. Meu pai é um deles, mas isso me faz indagar. Seria esse relacionamento mal sucedido, uma rinoplastia mal feita, acumulando a doença do meu pai, uma pessoa difícil de se lidar, um mega assédio inteligente ou infeliz acidente de percurso? Não, isso tudo é criação sua do passado e que você está dando muito valor para isso. Que tal a gente fazer assistência aos outros e esquecer tudo isso? Vamos fazer assistência, que aí a vida adquire outro aspecto. É muito melhor. Vamos ajudar os outros. Tem muita gente de nariz pior do que o seu. Né? Vamos estudar. Agora, um dia, se ele aparecer aqui, eu quero examinar o nariz dele para me ver como é que é. Chamou a atenção. Ele tem 40 anos, ele é de São Paulo. Laura, aqui na página 11, em binomiologia, você pode aprofundar um pouco o binômio sincronicidades e revelações? Como isso tem acontecido nas suas pesquisas? Está na segunda linha. Sincronicidade e revelações, sim. Por exemplo, eu estava comentando, Eliana, quando eu comecei a estudar o Lastanosa, tive muitas sincronicidades, né? Mas, assim, lá na Espanha, quando eu fui para pesquisar mesmo, eu me lembro de uma coisa assim que me marcou. Por exemplo, eu estava voltando de táxi da cidade do Lastanosa para Barcelona, tinha ligado na estação do trem, aí eu peguei um táxi até a casa da minha mãe. E o táxi levava um carro na frente e o carro tinha um adesivo que estava escrito Lastanosa. O adesivo do carro, lá na Catalunha. Gente, como é possível? Não tem razão de ser. Não, nenhuma. Depois eu pesquisei, eu fui atrás disso. Aí que vem a revelação. Mas como é possível? Aí eu descobri que tem um pueblecito. Como é que chama um pueblecito? Não um bairro. Uma cidadinha muito pequena, na Aragão, chamada Lastanosa, mas que ela tem 3, 4 habitantes. É uma coisa assim ridícula. Por isso que eu nunca tinha escutado. Aí, através daquela sincronicidade, eu fui descobrir que tinha aquela cidadinha pequena chamada Lastanosa. Mas o que fazia aquele carro na Catalunha na minha frente? Então, eu estava voltando de Huesca, com todas aquelas malas llenas de material, né? Então, aí veio realmente, as sincronicidades eram o tempo todo. Impressionante.
É o que você fala, que tudo vinha na minha Lá mão. está nossa memória. Lá está nossa memória. Tá? E tem o nossa de vocês, né? Nossa, né? Lá está nossa memória. Naquela época eu nem sabia o que era nossa, nem falava nossa, que quase não falava nem português, né? Mas eu já estudava o Lá está nossa. Laura, aqui, no B, eu queria fazer um comentário a respeito da taxologia. Às vezes acontece, por exemplo, você está pesquisando história da família. Sim. E sempre tem aquele patriarca que é bem visto, que veio da Europa, fazia caridade, ele é idolatrado pela família toda, mesmo que tenha dessomado há 60 anos. E aí, às vezes acontece, eu digo isso porque é o nosso caso, que a gente pesquisa a história da família, de descobrir, por exemplo, que a pessoa não era tão santa assim, né? E aí... Escuta, é judeu, né? Você sabe. Tem só 5 milênios de idade. Não, o cara mais velho que tem aqui. Não, então, é uma coisa interessante. Ele é uma exumação historiográfica, então, né? Eu ia sugerir ele é próprio, né? A gente tem um caso, assim, que ele é tido uma coisa meio idealizada, assim, e a gente vem descobrindo uma série de coisas meio, no mínimo, estranhas, assim, né? Uma das perguntas que foi feita aqui é do irmão dele. Ah, é? Que coincidência. Eu não falei o nome, é o irmão dele. Eu me lembro dessa história, acho que foi tu irmão que contou aqui numa tertúlia, né? Na verdade, vocês o que estão fazendo? Vocês estão fazendo a sumação historiográfica desse personagem da tua família. Boa e pesquisa. Com isso vocês vão agregar informações da vida de vocês, né? Isso aí, eu acho que tudo isso aí vale a pena muito, né? Eu ia até sugerir alguma coisa do tipo exumação grupocármica, exumação familiar, alguma coisa que fosse dentro do processo da família. Né? Isso poderia ser colocado na taxologia, sim, pode ser. Agora, ó, você não está vendo, mas olha lá, a hora que aparece a Laura, lá no ecrã, na tela, você vai ver, olha lá, então ela começa a falar lá, olha, a monarquia aí presente. Olha como você está com vantagem porque aqui não tem tela, não estou vendo nada, né? Não tem para ali olhar não tem, nada. não, o processo é lá. Ó. Mas o que tem a ver com a monarquia, minha pressão? Agora, veja bem, a roupa dela está em plena consonância com a cadeira azul. Negócio impressionante, o problema da monarquia, como é lá. Observe como é que ela parece uma pessoa da monarquia. Eu deixei a coroa em casa. Aproveitando o comentário, vou tirar uma casquinha. Vai ter o curso Monarquia, segunda edição, dia 11, 12 e 13 de maio. A gente está repetindo o curso com as mesmas aulas, com os mesmos professores, para todas aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de se auto-organizar para fazer o curso, para vocês não perderem. Ele vai ser feito no discernimento. E o valor do curso é o mesmo. É uma repetição do curso. Muito bom. Sim. Sobre o curso, é só pedir, vai ter mais tempo, né? No debate vai ter. Não, no debate, nas apresentações também. Porque, Valdo, eles fizeram Foi umas apresentações. Não, eles tinham conteúdo de cada apresentação, assim, para umas 3 horas cada apresentação. Sim. E apresentavam tudo em 40 minutos. Você já viu, né? Era ligeirinho, a coisa foi rápido. Foi muito bom, mas tem que ser devagar. As aulas foram de 1 hora e tive aula, por exemplo, a minha e do Jarbas foi de 1h30. Tá, mas então o que faz? Ou diminui eu vou te pedir, o conteúdo. Se aparece lá e faz a crítica na hora. Não, ela fez o curso. Claro, eu ia perder isso. Não, mas vai lá de novo. Não, mas a gente colocou... Vai de novo, Grace? Claro, foi muito bom. É muita gente que gostou desse curso. Então, a gente, vai ter muito mais gente A gente agora. vai fazer próximo ano outro módulo para poder estender mais os assuntos. Mas então, este aqui é um inicial, aqui, né? Um geral, né? O meu manifesto é um só. Pessoal da monarquia, não perca esse curso. Mas aí, então, Laura... Laura, a sugestão, então, é pelo menos diminui a quantidade de slides, passa um pouco mais devagar, porque é muito conteúdo, e é bom o conteúdo. Tá bom, a gente vai dar um jeito. É muito conteúdo, você está vendo? Preciso falar isso com o Jarbas, tá certo? A aula do Jarbas e a minha foi a mais prolongada mesmo. Pois é, preciso falar com o Jarbas. Ontem eu falava com ele. Agora, o Jarbas é historiador, né? Ele estuda processo de história há muitos anos. Não é bobo, não. O Jarbas tem tudo na cabeça. O Jarbas mas tem a maioria que tem uma memória danada nisso. O Jarbas já era de se esperar, mas a dela foi fora de série. Né? Foi.
Obrigada. Vê o que você faz então agora, amplie o processo. Não precisa fazer igualzinho, faça melhor. Esse que é o ideal, né? Agora, eu acho que vocês estão demorando demais fazer isso mais, devia ter feito mais perto. Eu sei, Valdo, mas eu pedi para vocês para repetir o curso que todo mundo está pedindo. Eu tentei fazer antes, mas é que temos problemas de sala, né? Ah, é? Tem poucas salas agora, não sei, até construir o salão, né? Tem fila para entrar, fazer curso. Mas só 11, 12 e 13 de maio está aqui já. Só fazer inscrição. Vocês da monarquia são problemáticos até hoje, né? Problemático? Não, problemático. Chama muita atenção, cria problema, levanta poeira, né? A gente a favor, a gente contra. Negócio. Agora, o melhor da história é a hora que eles vêm me pedir, Valdo, interfira lá para eles dar esse curso mais. Tem que dar outros cursos, repetir, fazer força. Foi por isso que eu insisti com eles para fazer. Professor, sobre isso que o senhor está colocando, isso não é bom? Levantar a poeira, porque aí vai lógico, superando. É lógico. Isso não é eu sou 100% favorável. Gente, outra coisa, o processo da monarquia é muito sério para nós, que nós temos que vacinar, e a vacina ainda não está pronta. Ainda não se fez uma boa vacina anti-feudalismo, uma boa vacina anti-monarquia. Tem que fazer. Eu desejaria ver vocês sem isso na próxima. Sem influência disso. A influência que eu estou falando é assim, negativa. Professor Valdo, qual seria a matéria-prima? Qual seria o antígeno dessa vacina? Eu penso que a pessoa começar a fazer a mega fraternidade prática, teática, fazer a interassistencialidade pela TARES, que é o que ela está fazendo. Ela está dando exemplo. Tudo que ela tem feito aí, o processo da monarquia, o problema do Lasta-Nossa, tudo que ela tem trabalhado, isso aí é seríssimo. E agora, o que é bom é que ela é autêntica, ela fala tudo na cara, ela estuda, ela pesquisa, você é boa nisso. E tem boa comunicação. Entende? Laura, não sei, uma sugestão. Esse abafamento aí do Lasta-Nossa durante séculos, não seria o caso de se fazer uma pesquisa para ver... Parece, não sei, será que a Igreja Católica que teve interesse de abafar, porque a Igreja Católica abafava todo mundo que tinha um sabimento, um conhecimento superior, sei lá. Não, mas seguro que tem coisa da Igreja, imagina, não tinha como não ter naquele período. E outra coisa... Um monte de coisa negativa da Espanha toda que foi a Igreja Católica. Começa pelo Franco. O Franco era ligadíssimo à Igreja. Lasta-Nossa mandou construir uma capela caríssima, valiosíssima. Hoje essa capela está reformada e é considerada um museu de arte barroco. Então eu fico perguntando-me assim, até que ponto ele não construiu essa capela, gastando o dinheiro dele, para não ficar mais... Para ele não ser perseguido. Isso, porque, gente, é período de Inquisição, né? E outra coisa... Uma outra coisa, ele era político, é bom explicar isso. Sim, ele era político, ele era grande amigo de um rei bastardo, de Juan José de Austria, que era um bastardo, mas era monarca. E tem outra coisa, ele não gostava que as suas filhas ingressaram em convento. Então você vê, ele não gostava, mas ele se dava bem com todo mundo, ele tinha um jogo de cintura incrível, para ele conseguir o que ele queria. E outra coisa, ele foi o protetor do Baltasar Gracián. Baltasar Gracián é considerado o segundo maior escritor do século XVII, junto com Quevedo, e ele era jesuíta, ele era perseguido pela Inquisição, ele foi preso pela Inquisição, e os livros do Baltasar Gracián, que hoje se estudam ainda em faculdades de filosofia, foram editados com o dinheiro do Lasta-Nossa. Então, Lasta-Nossa protegeu, incluso na sua casa, o Baltasar Gracián da igreja. Então você vê, por um lado ele tinha uma relação com a igreja aparentemente boa, mas ele todo que ele podia
ajudar, que era contra a igreja, ele ajudava. Agora, uma coisa muito séria do Lastanossa, ele abriu o castelo dele para as pesquisas de quem se interessasse em estudar. Ele era da assistência da TARES, queria esclarecer tudo, mas é que o ambiente é muito difícil. Professor. Gente, Espanha, naquela época, essa época é difícil. Olha aí o que está acontecendo lá com esse rei, com as bobagens todas que tem. Ele tinha uma biblioteca, Valdo, que era toda aberta. Pois é. Daí ele começou a deixar entrar as pessoas, e as pessoas começaram a pegar os livros dele, muitos livros deles desapareceram. Aí ele criou seu Ex Libris, né, que é o Ex Libris de Lastanossa, que se encontra na Uppsala. Eles identificam os livros de Lastanossa a causa do Ex Libris. E ele colocou vitrines nos livros. Então ele tinha um amor por os livros, um cuidado com o processo cultural impressionante. Professor, aqui no B, teve algum motivo extrafísico para existir essa exumação do Lastanossa, além do interesse dele intrafísico, natural? Não, eu acho que o problema todo é o seguinte, eu conheci as coisas há muitos anos. A hora que eu falei nas questões, isso foi muito antes do processo do 4º dele, aquela coisa. Isso aí eu acho que vibrou lá, porque eu falei assim, ó, precisa falar com as autoridades, vocês vão falar ou eu vou falar? Eu falei assim, não, nós vamos tocar nisso. Então eles desencadearam o processo. Agora, é lógico, nunca falaram no meu nome, nem nada. Por quê? É uma vergonha, né? Seria uma vergonha nacional e seria até contra o processo da comemoração. Mas, assim, extrafisicamente, teve algum interesse, importância Não, o meu problema é que eu era interessado devido a esse povo todo que sempre trabalhou com os problemas. Do jeito que é aqui, eu estudei muitos processos de Swedenborg e eu também localizei, identifiquei o processo do Lastanossa, que ninguém falava nisso. Agora, o melhor da história, aqui no Brasil, com todo mundo que eu falava, nunca ninguém falou nada sobre ele. Na época que eu estava pesquisando, não encontrei ninguém que soubesse qualquer coisa sobre ele. Eu falava, o povo ficava tudo de boca aberta. Não estou sabendo nada disso. Agora, chego na Espanha, era a mesma coisa. Eu falei, gente, o que há? Por quê? Agora, veja, aí, no caso, é o problema da família que queria dinheiro. O governo com a política que queria abrir uma rua no lugar. O povo que queria roubar o material dele e a turma do exterior que queria pegar aquilo que tinha valor e levar para lá. Só aí tem uns 4 motivos porque quer que ele sumiu. E outra coisa, para mim, eles não fizeram mais comemoração dele antes, porque se fosse falar, teria que falar mais contra o governo espanhol do que a favor. Então o governo tapou a boca. O processo todo foi esse. Agora, depois de 4 séculos, daria para falar só o lado melhor, esconder o pior, foi o que eles fizeram. Mas muita coisa devia ter sido revelada e eles não falaram nada. É verdade ou não é? Um ponto muito importante em tudo isso, quando você pesquisa o Lastanossa, é a riqueza que ele tinha, a quantidade de riqueza que ele tinha. É a cosmovisão do homem. Ele era atacadista. Ele viu o negócio, não era varejo, ele via o negócio na panorâmica. Isso aí que era o problema. E riqueza material também, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o jardim dele hoje é o parque maior da cidade de Huesca. É o parque municipal maior. E isso era o jardim do palácio dele. Ele no palácio dele tinha lago, tinha gondolinha que passeava por o lago, tinha estátuas com água, meu jardim não é nada. Não. Ele tinha jardineiros franceses, porque ele gostava do jardim francês. Então ele trouxe jardineiros franceses para cuidar do jardim dele. Aí ele aprendeu francês. Tudo o processo cultural. Ele queria levar para o aspecto intelectual. Exato. Gente, só o problema dele usar teca, que é a coisa que ninguém usava. Ele viu o alcance daquilo tudo, colocou teca em funcionamento. Isso é muito sério. Lastanossa, fora de série. Agora, é duro a gente pensar, né? O país dele, o país natal, sufocar a memória do cara. Mas isso não foi influência do... Como é que era o nome daquele escritor que estava com ele? Baltasar Gracián. Acho que isso aí. Será que não era influência dele com o Lastanossa? Não, ao contrário, o Lastanossa que influenciou as obras do Baltasar Gracián. E revisava. Ele era o revisor
dos livros, e depois ele foi o criador das tertúlias. Ele tinha tertúlias em casa para debater os conteúdos dos livros do Baltasar Gracián. E eu acho, incluso, que ele devia descrever muita coisa daqueles livros, só que isso aí, claro, ninguém fala, né? E eu também não tenho como mostrar. Mas eu acho que ele era superior ao Baltasar Gracián, com certeza. Professor, como fazer exumação historiográfica de forma lúcida sem entrar no processo emocional? É o que eu fiz com o processo do Lastanosa e passei para a minha chefe que está aqui hoje, que é a Laura. Problema